do prédio da minha prima, o 10º andar, né? E o paraquedas não abriu, cara. Sobrou nada do Falcon, Ronaldinho. Aí tinha que ter o Falcon Ambulância, entendeu? Ó, tá aí um motivo que todo apartamento tem que ter tela. Imagina, jogou do 10º andar o danado do Falcon. Arrebentou com o Falcon lá embaixo. Não é? Mas que era legal, era, né? Tacava lá com paraquedas e nesse caso aí, infelizmente, o paraquedas veio a não abrir. E Falcon não resistiu ali aos ferimentos. Obrigado, viu? É isso. Pra quem ligou o rádio agora, tudo porque daqui a pouco você vai ouvir aqui, o Corinthians vai enfrentar um time chamado Falcon. Pela Copinha. Pela Copinha, tá bom? É isso. 4. Ó o Falcon na tela. Ó o Falcon paraquedista aí pra você que tá nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo nosso site. Falcon paraquedista. Nem com o capacete foi o suficiente para resistir à queda. No caso do nosso ouvinte, infelizmente, o paraquedas, nesse caso aí, não abriu. Só fazer um registro aqui da Regis Bittencourt. O ouvinte mandou mensagem, fala. Boa tarde, Ronald. Quem fala é o Rubinho, da transportadora. Eu tava fazendo entrega em Peruíbe e eu ouvi vocês falando aí desde manhã, né, que a Anchieta imigrante tava com problema na subida. Como eu tava aqui em Peruíbe, eu vim aqui pela Regis. Tô quase chegando aqui no Taboão, tudo tranquilo, viu? Pela Regis Bittencourt, tudo tranquilo. Tá bom? Tenham boa tarde a todos aí. Valeu, amigo. Muito obrigado. Tá ali pegando a Regis, pelo menos nesse momento, tranquila. Que bom, boa notícia que você nos traz aqui. Obrigado pela companhia. Amanhã tem mais. Bandeirantes acontece a partir das 3 horas da tarde, trazendo as principais notícias do dia e sempre com a sua participação aqui conosco. Tá legal? Muito obrigado. Vem aí Resenha Seguro Bet, tratando dos principais assuntos do dia. Tenho certeza que um deles vai ser falado aqui, que é o Dudu. Se manifestou pelas redes sociais, é um quiprocó danado essa relação, a saída do Dudu com a Leila Pereira, que hoje soltou o verbo contra o ex-jogador do Palmeiras, tá bom? E ele fez o mesmo nas redes sociais. Valeu, até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Participe do Fala Galera de hoje. Qual confronto você considera mais difícil para a Ponte Preta nessa semana? O duelo de amanhã, diante do Botafogo pela Copinha. Ou na quarta-feira, quando encara o Novo Horizontino na estreia do Paulistão. Opine 97102-1493.
97102-1493. E qual confronto você considera mais difícil para o Guarani nessa semana? A partida de amanhã contra o Galo na Copinha ou na estreia do Paulistão, quarta-feira, quando recebe o Botafogo. Opine 97102-1493. Mensagem de áudio, áudio curto, mensagem de texto, curto também. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas da ponte para o programa de hoje. Edson Boaro analisa e projeta duelo contra Botafogo pela Copinha. Edson Boaro fala sobre como está a parte física do elenco. Vamos ouvir João Brigatti. Ele comenta sobre a possibilidade de venda de mando de jogo no Campeonato Paulista. Brigatti comenta e elogia a forma física de Elvis na pré-temporada. Danilo Barcelos é oficializado e tem nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, ficando à disposição de Alberto Valentim para a estreia diante do Novo Horizontino na quarta-feira. Lateral esquerdo foi anunciado hoje pela manhã. Já está regularizado e pronto para iniciar sua terceira passagem com a camisa da Macaca. Além dele, Darley também foi anunciado pela diretoria e aguarda a publicação do nome no site da CBF. Ponte Preta vence o Votoporanguense 2-0 e garante vaga na próxima fase da Copa São Paulo. Diego Leão e Matheus, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória da Macaca, que irá enfrentar o Botafogo amanhã, 21h45, na cidade de Votuporanga. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Barcelos é oficializado e se diz em casa para iniciar a terceira passagem. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Gabriel Mesquita comenta como tem sido os dias na pré-temporada. Gabriel Mesquita projeta a temporada e comenta a expectativa dele para esse ano. Jairo Blumer fala sobre as atuações de João Marcelo e Arthur na partida diante do Bandeirante. Jairo Blumer comenta sobre a campanha do Guarani na Copinha. Guarani acerta a contratação de Rafael Bilu, atacante com passagens por Cruzeiro e Corinthians. Jogador de 25 anos, canhoto, já está integrado ao elenco e treinando em Águas de Lindóia, onde o Bugre realiza a pré-temporada. No último ano, ele defendeu o CRB, disputou 15 jogos e não marcou nenhum gol. Bilu é mais uma opção para o sistema ofensivo do Bugre, que já conta com Matheus Regis, Renan Bardabé, Samuel, Luiz Miguel e João Marcelo, que integrará o elenco profissional assim que acabar a Copinha. Diretoria não chega a um acordo com Jonathan Silva e zagueiro retorna ao Fortaleza. Defensor estava junto com o elenco treinando, mas após entraves na assinatura do contrato, o acordo entre as partes foi desfeito e o atleta liberado. Com isso, diretoria segue de olho no mercado buscando mais um zagueiro. Após empréstimo ao Sampaio Correia, Titi tem contrato renovado e integra o elenco alviverde também. Pela Copinha, Guarani vence o Bandeirante e se classifica à próxima fase da competição. João Marcelo, artilheiro do torneio, ao lado de Matheus Galdino, do Operário, e Rian Francisco do São Paulo, marcou 2 gols na vitória do Bugre. Amanhã, crias da tribo
já voltam a campo para enfrentar o Atlético Mineiro às 21h30 em Franca. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube prepara o anúncio de 3 atacantes e avalia artilheiro da Copinha. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Atlético negocia o retorno de Santos, goleiro que está no Fortaleza. Jogador não viajou com o elenco do Leão para a pré-temporada do time nos Estados Unidos e vê com bons olhos um retorno ao Furacão, clube onde foi revelado. Dirigentes do clube paranaense buscam a contratação para suprir a saída de Léo Link para o Botafogo e para contar com a experiência do jogador no elenco rubro-negro. Pauta 2. Palmeiras apresenta Sporting Bet como novo patrocinador master dos times masculino e feminino, substituindo a Crefisa. Acordo entre clube e a casa de apostas é de 100 milhões de reais fixos por ano, podendo chegar até a 170 milhões com bônus. A estreia da marca na camisa do Verdão acontece quarta-feira no duelo diante da Portuguesa no Allianz Parque pela estreia no Paulistão. Pauta 3. Após pedido de Cuca, Atlético Mineiro sonda Soteldo, mas Santos barra o interesse do Galo. Pedro Caixinha, treinador do Peixe, conta com um atleta neste começo de temporada e deve utilizá-lo como titular no Campeonato Paulista. A diretoria alvinegra foi procurada por Rafael Menin, que tem tocado as negociações da SAF do Galo, mas não deu muita abertura para uma possível negociação. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17h10, está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Lucas Pessoa. Ele que comanda o áudio e também o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda joinha, faça uma cópia do link na barra do seu navegador e coloque nos grupos de WhatsApp que você é frequentador. E assim você nos ajuda a ampliarmos a nossa base de assinantes. Estamos com mais de 46 mil assinantes em crescimento e você é muito importante para nós. 17h11, intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento Net Turbo Telecom. A escolha das empresas de sucesso. Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17 horas e 14 minutos em Campinas. Diz aqui o Emerson. Está participando conosco e dizendo Macaca classificada na Copinha Tardes. Legal, beleza. Aí confiante na classificação da Macaca. Montar um time desse nível, com um treinador desse nível, era só ter deixado o Cordeiro e o Jairo. O Guarani não faz mais que 6 pontos nesse campeonato. Guarani e Velo, os dois piores times, praticamente rebaixados. Diz aqui o ouvinte Edson Oliveira. Abraço, muito obrigado. É o seguinte, tem que arrumar aí um jeito de conquistar 12 pontos, né? 12 pontos para permanecer. Boa tarde, Batista. Acho que o confronto mais difícil é contra o Botafogo. Nem sabemos quem vai jogar na Copinha. Os meninos estão voando. Olha, o Roger Williams estava acompanhando a classificação do Botafogo. Acompanhou o jogo, né, que o Botafogo se classificou. E o pessoal da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, onde ele estava acompanhando o jogo, estava dizendo que o Botafogo é o time mais jovem da Copinha. Está disputando a competição com um time sub-17. Não tenho conhecimento, né, da idade dos jogadores do Botafogo. Dia destes, quando o Guarani venceu o Atlético Mineiro, nós comentamos aqui que o Atlético Mineiro estava com um time bem jovem, porque o Sub-20 estava se preparando para a disputa do Campeonato Mineiro. O Galo vai disputar o Campeonato Mineiro com o Sub-20. Vai dar uma mesclada lá, mas vai usar o Sub-20. Mas 3 jogadores do elenco do Atlético com idade acima de 19 anos. Vários com 17, muitos com 18 e 3 acima dos 19 anos. Então, não sei, né? Pode ser... O pessoal não ia comentar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E se eles fizeram o comentário, é porque realmente o time do Botafogo é bastante jovem. Mas tem essa questão aqui que até naquela oportunidade
quando nós falamos dessa questão aí de disputar a competição com o Sub-17, Tigrão comentou dizendo que o Sub-17 do Galo, naquela oportunidade, era infinitamente melhor, né, do que vários times que estavam disputando a copinha com o time Sub-20. Então eu uso o mesmo comentário do Tigrão para o Botafogo, que tem uma base excelente. Então, se é que está disputando com o Sub-17, Sub-17 do Botafogo é muito superior a vários times Sub-20 que estão disputando a Copinha de 2025. Mas vamos aguardar, né, para ver o que efetivamente vai acontecer nesse jogo. Eu também acredito muito, acho que é uma partida extremamente difícil, mas tem condição sim de passar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Saboreando o nosso chimichurri, você realmente vai provar as delícias espetaculares da Aroma das Ervas, que também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É o seguinte, é ideal para uma alimentação saudável, principalmente para quem está buscando uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, dá uma olhada na gôndola, veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Aroma das Ervas, preste atenção na marca. E para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Eu meti um chimichurri ao vivo aqui, mas a chavinha tava baixada. Negócio de chavinha baixada não vira, né? Chavinha, não vira. Chavinha tem que estar sempre pra cima, né? Chavinha tem que estar pra cima pra poder acontecer, né? Hoje, antes aqui do encerramento do programa, eu vou mostrar minha... Olha aí no YouTube, é minha última composição, ó. Olha aqui. Olha ela aqui. Vou interpretar. O que é isso aí? É uma caneta? Caneta azul. Caneta azul. Lá aí, do seu primo e irmão, né? Primo e irmão. Manuel Gomes. É. O homem da caneta azul. Eu vou botar a caneta azul em alguém hoje aí. Meus queridíssimos, espertíssimos e geniais meninos da técnica, bota aí o Fala Galera pra nós aí, por favor, na telinha. Isso, pode diminuir um pouquinho, se possível, para caber na tela aqui. Não consigo. Aí, mais um pouquinho só. Qual confronto você considera mais difícil para a Ponte na semana? O duelo de amanhã diante do Botafogo pela Copinha ou quarta-feira? Pô, misturou tudo aí.
quando encara o Novo Horizontino na estreia do Paulistão. Bom, eu interpretei uma parte aqui, mas acho que é isso. Olha, não dá, né, para fazer esse tipo de comparação, porque são objetivos diferentes. A Copinha não tem rebaixamento, o Paulistão tem. O Paulistão tem cota de 10 milhões, a Copinha só despesa. O Paulistão não revela ninguém, a Copinha revela. Então, claro que muito mais difícil é o jogo contra o Novo Horizontino. Por quê? Porque são times profissionais que vivem um momento diferente, um que sofreu um desmanche, esse é a Ponte, contratou 20 jogadores, e o outro que praticamente manteve a base, que só não foi promovida por um grande vacilo. Esse é o Novo Horizontino, a Série A no ano passado. Então, eu acho que o jogo da Copinha é pau a pau. É 50% de possibilidades para a Ponte, e 50%, até porque não tem empate, e 50% de possibilidades para a equipe do Botafogo Carioca. Agora, na estreia do Paulistão, aí sim, o jogo dos Cavalões, dos Marmanjos, aí o Novo Horizontino é favorito. Resumindo, em síntese, eu acho que é mais difícil contra o Novo Horizontino do que contra o Botafogo. Vamos de imediato para o Guarani, então? Vamos lá. Confronto você é o mesmo, só que o Guarani, a estreia é contra o Botafogo de Ribeirão. A estreia do Paulistão no Brinco, e o confronto da Copinha é contra o Atlético Mineiro, do qual o Guarani já ganhou dentro da própria Copa São Paulo. Para mim, é mais difícil para o Guarani também pela operação desmanche e ainda pela indefinição do elenco. Não sabemos qual time entrará em campo contra o Botafogo e sabemos qual o time que entrará em campo contra o Atlético Mineiro. Está definido o Guarani, está tudo certo. Então, igualmente aquilo que falei da Macaca, para o Bugre é mais difícil, mesmo em casa e mesmo contra um time que não tem a qualidade do Novo Horizontino, o adversário da Ponte, mas a resposta é a mesma. Acho que o Guarani na Copinha é favorito contra o Atlético e contra o Botafogo. Pela indefinição do time, eu não consigo afirmar isso, do time e do elenco. E nós estamos aí a 48, a 50 horas da estreia. 50 horinhas. Eu não sei ainda qual time que o Maurício Souza vai colocar em campo. Não tenho a menor ideia. Agora, o time que joga contra o Atlético, para os padrões da Copa São Paulo, é muito bom. Então, mesma resposta. Qual que é mais difícil? O Júnior, o Sub-20, enfrentar o Atlético Mineiro na Copinha, ou o profissional indefinido, e ainda sem contar com as estrelas da Copinha, enfrentar o Botafogo de Ribeirão em casa? A disputa pelo Paulistão vai apresentar mais dificuldade do que a disputa pela Copinha. Batista. E o ouvinte Augusto está dizendo boa tarde, Batista. Quis dizer do Guarani, Batista, jogo mais difícil contra o Botafogo. Legal, o Guarani vai pegar o Atlético Mineiro, time que ele já venceu na primeira fase da Copinha. E pega o Botafogo de Ribeirão Preto no Paulista, então tá nos dizendo aqui o Augusto, respondendo a pergunta do dia, que mais difícil é o Botafogo, que realmente, porque os meninos da Copinha, ele tá dizendo, estão voando. Os meninos da Copinha estão voando e o jogo mais difícil é contra o Botafogo. Beleza, deu para entender. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa tarde, Batista e a mesa também. Ricardo Marques do Guanabara, Campinas. A diretoria do Guarani, a liderança inteira do Guarani, que hoje é tanto cacique lá, cara, tem tão pouco índio para tanto cacique, que nós nem podemos falar em presidência. Mas a liderança do Guarani, ela só está preocupada em mudar o estatuto e concretizar a SAF e ir embora. E ser chutado, né? Por quem comprar a SAF. Só nós, torcedores, estamos preocupados com o futebol, Batista. É isso aí. Rumo a mais um rebaixamento. Um abraço para você.
Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala aí, Batista. Boa tarde. Bom programa aí a todos. Olha, eu assisti o jogo do Botafogo pelo YouTube. Botafogo e o time lá do Maranhão. Segundo tempo, só deu o time do Maranhão. Foi um castigo ele ter tomado o gol no finalzinho já, viu? O Botafogo fez o gol da virada no final. Saiu na frente, os caras empataram. Segundo tempo, o Botafogo morreu em campo. Só deu os caras. Fizeram um gol na Bacia das Almas, que foi o gol da classificação. O time do Maranhão voou em campo, viu? Esqueci o nome do time agora. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui nesse áudio, ver se é possível. Questão da Ponte Preta vender mando de campo. Eu sou favorável, cara. Ponte Preta já contratou 20 jogadores. Tem que pagar luva, tem que gastar para escrever. E onde a Ponte Preta arrumando dinheiro? Aí, não vende não. Aí bota 4 mil torcedores aqui no Moisés Lucarelli, a renda não dá para pagar a despesa e entra em parafuso. Vende lá pode ir torcedor visitante, então vende lá, torcedor da Ponte que quiser ir lá, vai lá, paga o ingresso e acompanha o jogo e tal. Se não vender, aí leva 2 cacetes aqui em casa dos times grandes. Qual foi? Que vantagem Maria levou nisso daí? Avelado de Hortolândia, um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde a todos aí. Desculpa a voz um pouco rouca, eu tava no boteco aqui tomando uma. Da enquete, eu acho que o Novo Horizontino, quando pegar o Botafogo de Ribeirão no Campeonato Carioca, acho que vai ser mais difícil, hein? Um abraço. Segunda, hein? Hoje é segunda. Se tá assim na segunda, imagina quando chegar o fim de semana, hein? Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Rapaz, eu tava vindo aqui a caminho da minha casa agora, saí lá do meu trabalho, tô vindo para cá, né? Acelerando o passo para chegar. E o Tigrão deu uma ideia legal, né? Ô, pessoal da técnica, coloca aí o Fala Galera aí, vai, na tela aí. Na tela, põe na tela. Aí, ó. Olha aí que legal. Qual confronto você considera mais difícil para a Ponte nessa semana? O duelo de amanhã diante do Botafogo pela Copinha ou na quarta-feira, quando encara o Novo Horizontino na estreia do Paulistão? Ah, Batista, mas eu não tenho dúvidas de que o jogo mais difícil é contra o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino é um time que há quanto tempo está jogando junto, né? Só não subiu o ano passado por um baita de um vacilo ali nas últimas rodadas, precisava de pouquíssimos pontos para concretizar. Aliás, o Novo Horizontino, há umas 5, 6 rodadas antes do final ali, era dado como um dos que ia brigar pelo título, né? Que estava incomodando o Santos, chegou a liderar a competição e não mudou quase nada, né? Um ajuste aqui, outro ali, mantém o mesmo treinador, a estrutura fantástica e maravilhosa. Na Copinha, claro, vai ser um jogo difícil? Claro que vai. Mas para mim, sem dúvida nenhuma, entre os dois, o mais difícil para Macaca é o confronto contra o Novo Horizontino. E tem mais aí, né? Do lado do Guarani, vamos lá. Qual confronto você considera mais difícil para o Guarani nessa semana? A partida de amanhã contra o Galo na Copinha ou na estreia contra o Botafogo, né? Na quarta-feira, quando ele recebe o Botafogo. Então, a gente não sabe como é que tá o Botafogo ali, poucas informações, né? Parece que teve uma reformulação lá também de elenco. O Botafogo teve muitos problemas na Série B também. E o Guarani vai enfrentar o Atlético Mineiro, que já enfrentou, né, na primeira rodada lá, inclusive venceu o jogo de virada, uma belíssima virada, um golaço no finalzinho, né? Mas a gente sabe da dificuldade. Apesar do Galo não estar com o time titular, eu acho que diante das circunstâncias, o Guarani jogando em casa, contra o Botafogo, que também teve uma reformulação, o jogo vai ser difícil, mas para mim, o jogo da Copinha do Guarani vai ser o mais difícil para a torcida bugrina nesta semana, viu, Batistão? E atenção, Guarani estreia no Paulista na quarta-feira contra o Botafogo. E você, se tiver a fim de assistir de graça,
nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha e tem um número de WhatsApp. É para aquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Onde está a senha? Está lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Número da senha e o número de WhatsApp. É para aquele número de WhatsApp. Não é o número que você manda mensagem para ir para o ar. Não, não é. É outro número exclusivo para sorteios. E onde que está esse número? Está no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp e tem também a senha. Você vai mandar nome completo e CPF. 10 ingressos serão sorteados. Não são pares, são ingressos individuais. 10 ingressos, 10 ganhadores. Os ingressos serão retirados na quarta-feira aqui na portaria do Complexo de Comunicação da Bandeirantes, na saída para Valinhos, das 9 até a 1 da tarde e das 2h30 até as 5h30 da tarde, na quarta-feira, dia do jogo. Você vai vir aqui na recepção para retirar os ingressos. Então, participe e boa sorte para você. São 17h34. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, com um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então, não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. 17h36, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 7h30 da noite, partida marcada para o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, confronto contra o Botafogo. É o pontapé inicial da caminhada do Guarani dentro do Campeonato Paulista. O Bugre que tenta melhorar e muito, né? O seu rendimento, a sua performance com relação à temporada passada. Ingressos já estão à venda, hein? Ingressos para Guarani e Botafogo já à venda pela internet, site ingressosa.com, nas bilheterias no Brinco na quarta-feira, das 10 horas da manhã até o horário do jogo. Cabeceira sul no valor de R$40 inteira, 20 a meia. Tobogã, R$50 inteira, 25 a meia entrada. No tobogã inferior, R$80 o valor inteiro, 40 a meia entrada. E na vitalícia, R$50 a inteira e 25 a meia entrada. São os valores dos ingressos, portanto, para a primeira partida do Guarani nesse Campeonato Paulista na quarta-feira contra o Botafogo.
Bugre que tem novidade, né? Já confirmou, ou pelo menos já está certo com o atacante Rafael Bilu. É reforço aí para o Guarani na temporada 2025. Ele que tem passagens por Cruzeiro e Corinthians, 25 anos, já está integrado ao elenco, treinando na pré-temporada bugrina antes da estreia do Campeonato Paulista. Boa sorte ao Rafael Bilu. Quem concedeu a entrevista coletiva foi o goleiro Gabriel Mesquita. Está retornando a Campinas, retornando ao Guarani. Ele comenta como tem sido esses dias de pré-temporada do Guarani. Então são dias de muito aprendizado, estão sendo dias de muito proveito, de muita produtividade com o trabalho do professor Maurício aí, que tem nos dado conteúdos, a gente tem assimilado muito bem esses conteúdos e esperamos, né, com essa estrutura que o Guarani nos proporcionou nessa pré-temporada, né, iniciar bem o Campeonato Paulista e fazer um grande ano. Palavras, portanto, é do Gabriel Mesquita, né? Falei sobre o Rafael Bilu que está chegando. Em contrapartida, o Guarani não chegou a um acordo com o Jonathan Silva. O zagueiro estava com o elenco treinando normalmente, mas acabou não havendo um acordo entre ele e a diretoria, e ele está retornando ao Fortaleza. Entraves aí na assinatura do contrato, acordo foi desfeito e o Jonathan Silva foi liberado. Não vai jogar no Guarani nesse Campeonato Paulista e isso faz a diretoria voltar ao mercado em busca de mais um zagueiro. Então aí tem que buscar um outro zagueiro. O Tite está retornando, né? Ele que estava emprestado ao Sampaio Corrêa, mas a tendência é que um outro jogador seja contratado para a posição. Voltando a ouvir o Gabriel Mesquita, o goleiro, ele projeta a temporada e comenta a expectativa dele para esse ano. Expectativa muito alta, né, que o trabalho está sendo muito bem feito, estamos no início de um processo de construção, então esperamos que nós possamos dar frutos mesmo com esse processo que nós estamos fazendo e esperamos dar muitas vitórias para o Guarani, né, e colocar o Guarani onde ele deve estar, no lugar que ele deve estar, mas com muito trabalho, com muita humildade, com muito esforço e determinação, né, como eu já falei, vamos juntos, né, alcançar essas vitórias. Já pela Copa São Paulo, o Guarani vai jogar novamente contra o Atlético Mineiro pela terceira fase, hein? Guarani que venceu na fase seguinte, ou na segunda fase, o Bandeirante de Brodowski, agora tem o Atlético Mineiro pela próxima fase. Partida que está marcada para amanhã, 9h30 da noite, na cidade de Franca. O técnico do Guarani, o Jairo Blumer, fala sobre as atuações de João Marcelo e Arthur na partida diante do Bandeirante, na vitória que levou o time para a terceira fase. Importante, né? Atletas que vêm, um no caso dando sequência, que é o João Marcelo, e o outro que acabou vindo do banco de reservas para poder realmente transformar a partida, né? É bom falar um pouquinho do Arthur. O Arthur vinha tratando de uma lesão que ele teve em cima da hora, por isso não estava nas primeiras partidas. Recuperado, bem, entrou bem, mudou o ritmo do jogo, deu dinâmica à equipe e, se eu não me engano, acho que ele fez um gol, participou do outro, né? Então, acredito que foi uma participação bastante efetiva, ajudando a equipe com resultado positivo. João Marcelo vem mantendo uma constância boa, se eu não me engano, o 5º gol em 4 jogos, média boa, média de centroavante, que consequentemente vai buscar a artilharia da competição, né? Importante, presença diária. E é bom que esses atletas estão em crescimento junto com os outros, para que a gente possa chegar no nosso melhor momento aí, agora já pensando no dia 14 aí. Claro que a campanha feita pela equipe do Guarani na Copinha está deixando o torcedor entusiasmado, né? Foi muito bem na primeira fase, liderou com tranquilidade, passou também pelo Bandeirante. A expectativa é de avançar ainda mais no campeonato. E o Jairo Blumer comentou, analisou a campanha do Guarani na Copinha. Olha, é importante falar disso, né? Acredito que em 4 jogos, 3 vitórias, né? E, se eu não me engano, 10 gols. Então, um número expressivo de gols. Se eu não me engano, 1 gol tomado. Se eu estiver errado, aí você me corrige. 2 gols, na verdade, um do Atlético e do Nova Iguaçu. Então, uma campanha consistente, né? E importante para o clube. Acredito que nós temos que continuar nessa toada. Acredito que ainda tem mais para dar. E a gente pode analisar bem os adversários próximos aí, para que a gente possa fazer um grande jogo e, quem sabe, aí passar mais uma fase. Palavras aí do técnico Jairo Blumer. Boa sorte ao Guarani. Na sequência da Copinha, joga amanhã. Informações do Bugre, aqui no Esporte em Debate. Chegou o momento mais esperado do ano, as férias de verão. E você está pensando em viajar? Então, o primeiro passo é a revisão preventiva do seu veículo.
Com ela você garante a sua tranquilidade e a segurança de todos. Procure o seu mecânico de confiança. Fazer a manutenção preventiva do seu veículo regularmente é essencial. Você evita as surpresas desagradáveis. E você pode fazer a manutenção preventiva do seu veículo comprando as peças na Rocha Autopeças. Lá você também encontra peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços e tem também o número de WhatsApp para você fazer o contato diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h43. Time do Guarani, para enfrentar o Botafogo, só será efetivamente conhecido 1 hora antes, de acordo com o protocolo, na quarta-feira, quando vai pegar o Botafogo. Vários bugrinos estão pedindo para que a gente faça um esboço do time. Não é possível fazê-lo. Já falei isso na sexta-feira. Ninguém está acompanhando o treinamento do Guarani. O Guarani não permite. A concentração lá em Águas de Lindóia está totalmente fechada à imprensa. Nem mesmo jogo-treino. O Guarani fez um jogo-treino, perdeu, mas provavelmente ele fez um acordo com o adversário, que era justamente para não revelar o time que jogou. Então o adversário acabou dando entrevistas e tal, né? Time do Suzano, o Javali, mas não, na entrevista não mencionou jogadores do Guarani. Então provavelmente deve ter tido um acordo lá para não revelar o time que jogou, especialmente no primeiro tempo, quando o time titular esteve em campo. Agora, podemos especular, né, ô Gleger? Por exemplo, quem você acha que será o goleiro? Gabriel Mesquita sai na frente ou não, hein, Gleger? Sai. Para mim sai na frente o Gabriel Mesquita, para mim deve estrear como titular. E eu concordo, né, Batista? Você estava falando aí, eu estava pensando aqui, difícil, né? Difícil a gente estar aqui e falar, olha, vai ser esse o time titular, vai jogar aquele, a defesa vai ser essa. A gente tem aí mais ou menos alguns jogadores, que é o caso do Alan Santos que está voltando, do próprio Isaac. São jogadores, né, que provavelmente deverão estar no time titular. Mas é difícil fazer um esboço dessa estreia do Guarani na próxima semana. Mas respondendo a sua pergunta novamente, para mim o Gabriel Mesquita deve iniciar a competição. Outra especulação, eu quero ouvir o Tigrão também, mas ainda continuo com você. Anderson Leite é o jogador aí mais experiente do grupo. Já vinha pedindo passagem anteriormente o ano passado. Será o titular nesse time do Maurício de Souza? É bem provável que sim. Até porque, né, foi um dos poucos remanescentes aí do ano passado. E ele, não dá para negar, viu, Batista? Os jogos que ele fez o ano passado, ele mostrou uma certa evolução, mostrou que dá para esse novo grupo do Guarani aí, achando uma posição para ele efetivamente, para mim ele deve ser um dos titulares também. Entra nesse bojo aí junto ao lado do Isaac, ao lado do Alan Santos, provavelmente vai ser titular o Anderson Leite também. E para você, Tigrão, a mesma pergunta sobre o Gabriel Mesquita e o Anderson Leite. E também colocando no meio aí, como citou o Gleger, o Isaac, que é um jogador experimentado, porque os demais jogadores são jogadores muito jovens. O Guarani já está com o jogador treinando lá. Não sei se vai sair no bid. Ainda não saiu. Amanhã de manhã ele tem que mandar a relação para a Federação Paulista de Futebol. Esse jogador canhoto
que está vindo lá do Cruzeiro e que até nós dissertamos a respeito do atleta hoje na tela da Band. Mas esses nomes aí, já que não dá para a gente arriscar um time, você acha que eles estarão em campo? O Guarani perdeu o jogo para o time do União Suzano, o Javali, e no último sábado fez um jogo treino contra o União de Araras e empatou 0-0. Eu acho que são muitos nomes desconhecidos e, na minha avaliação, se eles estiverem esses que eu vou falar agora e que você nominou, o Mesquita e o Isaac, né? Gabriel Mesquita, o goleiro, e Isaac, o meia, eu acho que são, se estiverem já num nível pelo menos aceitável, com tão pouco tempo de treinamento do ponto de vista atlético, para mim são jogadores para iniciar a partida. É assim que eu vejo esses dois e mais o Alan Santos, 3. Os outros 8, eu não me atrevo, talvez esse menino que ficou aí, o volante, o Leite, né? Como é que é o primeiro nome dele? Anderson. O Anderson Leite. Olha, eu aposto nesses 4 como escalados para a partida contra o Botafogo depois de amanhã. Então vamos lá, recapitulando. O Gabriel Mesquita, o Isaac, o Anderson Leite, né? E o Alan Santos. Então, um goleiro, um da defesa, 2 do meio campo, né? 2 do meio campo, qual que é o outro que eu falei aí? Anderson Leite é volante. Isaac. O Isaac, então, 2 do meio campo, o goleiro e um zagueiro. É isso. Eu considero o Isaac meio campista e o Anderson Leite também. Eu acrescento aos 2 o Isaac e também o Gabriel Novaes, o Gabriel Mesquita. É isso. Porque os demais, você pode falar assim, nossa, mas você só colocou as figurinhas carimbadas, né? Anderson Leite já estava aí, o Gabriel Mesquita a gente já conhece, o Isaac estava aí até outro dia, estava jogando no Mirassol, a gente estava vendo, e o Alan Santos esteve aí e foi bem. Só essas, só porque os outros eu não vi, eu não conheço em detalhe. Você fala assim, o Rafael Bilu, não, esse não dá tempo. Eu acho que não dá tempo de inscrever hoje e mandar a relação amanhã para a federação. Eu acho que não dá, mas entre eu achar e a verdade dos fatos, às vezes há uma diferença muito grande. Mas eu não aposto no Rafael Bilu, que ainda está conversando. O Guarani nem sequer publicou, anunciou a contratação do jogador. Então acho que está muito em cima. Mas esse também, se vier, vem para ser titular, um jogador interessante, um jogador de beirada dupla, esquerda, direita, é canhoto, mas não tem nenhuma dificuldade de jogar do lado esquerdo ou do lado direito. É isso. Fora o Bilu, 4 nomes que eu coloquei aqui. Os demais, na quarta-feira, o jogo do Guarani, que hora que é, Batista? Guarani joga na quarta-feira às 19h30. 19h30, estádio Brinco de Ouro. Então, o Guarani... Você está falando o jogo do Paulista, né? Sim. Porque amanhã é Copinha 21h30. Não, eu tô falando aqui, nós estamos especulando o time que estreia no Campeonato Paulista. Correto. Então, 18h30 da quarta-feira eu dou o time, combinado? Tem também Matheus Regis, né? O Guarani anunciou a contratação. Mas esse eu não cravo, não. Esse você não crava? Não, mas eu não tenho as informações, você não tem, o Gleger não tem. O CH não tem, o Catarino não tem, nem o incomparável Edu Pinheiro tem. Então é difícil. Os caras estão treinando lá em Águas. Voltam e concentram para o jogo. Um monte de jogador contratado aí, e alguns estavam fora do país, outros que a gente viu muito pouco, outros a gente nem viu. Não dá para arriscar, Batista, não dá. Com todo respeito. Agora, lógico, a gente vai ver a hora que sair a escalação e o banco, falar, opa, agora dá para ter uma ideia aqui do time. Aí nós vamos começar a avaliar direitinho, o torcedor que entende como a gente aqui, sabe às vezes mais do que a gente. Mas ele não tem o microfone, não tem a repercussão que a gente tem. Mas às vezes ele tem uma leitura de jogo melhor que a nossa aqui. Então a torcida vai avaliar, nós vamos avaliar, e aí vamos batendo uma caixa aqui
nos 2, 3, 4 primeiros jogos para entender melhor todo esse processo aí. Agora, Gleger, o Guarani não tem um centroavante, né? Saiu aí... saiu o centroavante de ofício e centroavante titular, Caio Dantas. E o reserva também foi embora. O único centroavante é da base, Eliseu, que foi pedido a integração dele e nem está disputando a copinha. E também o técnico requisitou a presença do Pedro Manuel. Até eu fiquei sabendo que diretores do Guarani estavam tentando ou iriam tentar uma conversa com o Jairo para ver se o Jairo liberasse, se pudesse liberar o Pedro Manuel para o jogo de amanhã pela copinha. Eu acho até que o Jairo não vai liberar. Ele requisitou o jogador para prepará-lo, né, para o Campeonato Jairo Paulista. não, né? O Jairo requisitou o jogador, né? Sim. Quem vai liberar ou não é o Maurício, né? É isso que você estava falando, não é isso? É, exatamente. É, porque você falou que o Jairo não vai liberar, mas o Jairo pediu a liberação. Não, o Jairo não, o Maurício. É. Jairo é o técnico do time da Copinha, né? Que perdeu o jogador para o time principal. E o Maurício Souza é o treinador. Então Maurício Souza, acredito que não vai liberar. Porque se ele requisitou o jogador, é evidente que tem pretensão. A pergunta, inclusive, para você é essa. Você acha que o Pedro Manuel tem chance de sair jogando essa partida contra o Botafogo? E o Eliseu, já que não tem um centroavante, pode ser o centroavante do Guarani? Você sabe que nós estávamos na transmissão do jogo do Guarani contra o Bandeirante lá de Brodowski, eu, Leandro Bolles, Vladimir Catarino, Edu Pinheiro também participou dessa discussão. E eu disse exatamente isso, Batista. Eu não entendi absolutamente, mas não entendi mesmo, o porquê o menino tá lá fazendo uma belíssima Copa São Paulo e aí é requisitado para fazer parte do elenco profissionais. Eu tenho certeza absoluta, eu tô falando absoluta, depois podem me cobrar, se o menino vai ser titular. Eu espero que seja. Eu espero que... não, viu? Ele foi requisitado porque o Guarani tá com problema, os zagueiros que estão ali tá com problema físico e tal, e ele vai ter que estrear. Opa, aí eu concordo 100%. Porque a base é feita para isso, para alimentar os profissionais. Agora, vem o campeonato mais importante da categoria, um campeonato que você valoriza ainda mais a sua base, os seus atletas, as suas revelações, e um dos melhores jogadores, os caras tiram para deixar lá, eles estão lá em Monte Sião para ficar treinando só, para ficar no banco apenas no próximo jogo, no jogo de quarta-feira. Isso é um absurdo. Olha, tomara que eles coloquem esse menino para jogar, que é um menino de muita qualidade, né? Tem essa questão do Eliseu aí também, eu espero que aconteça a mesma coisa. E tem esse menino também, é João Marcelo, né? O artilheiro do Guarani na Copa São Paulo. Fez 2 gols, 2 golaços na classificação do Guarani. Belíssimo centroavante. Eu tô para te dizer que se colocasse esse João Marcelo e na situação em que estava Bruno Mendes, eu prefiro o menino, tá? Respeito demais o Bruno Mendes, todo mundo sabe. É um cara, é um amigo de profissão, um cara que eu respeito demais, mas eu tô falando do momento. E é da qualidade do menino. Menino, o que ele fez ontem é impressionante. Classificou o Guarani, né? Jogando muita bola. Aliás, ele fez 3, só que um foi injustamente anulado pelo Bandeirinha, que estava cego, né? O gol que anularam do Guarani ontem é ridículo. O cara tá cego, não é possível. Não entendo também porque que os caras fazem curso para arbitragem, leva lá pro resort, treinamento dos árbitros. Cara, e os caras errando infantilmente, como erraram ontem contra o Guarani. Mas tudo bem, que vale é o resultado, o Guarani está classificado, beleza. Então, Batista, eu só espero ver esses 2 meninos atuando como titulares. Porque senão não tem explicação tirar da Copa São Paulo, cara. Tá valorizando, tá reforçando o time e posições que precisam de bons jogadores. E o Maurício pediu o Léo Porfírio. E aí a base não liberou. Mas também só... Mas sabe por que não liberou? Porque é exatamente isso.
Porque o Léo Porfírio vai ser o titular? Né? Então aí leva o Léo Porfírio, como é que chama aquele outro menino, o camisa 10, que joga muito? Fugiu o nome agora. Me fugiu o nome do menino agora, joga demais. Né? O meio esquerdo do Guarani ontem fez uma belíssima partida também. Leva todo mundo, pô. Leva todo mundo. Então, aí já que é pra levar os meninos, para de ficar contratando, então. Contratando jogador de 19, 20, 21 anos. Usa os jogadores da base. A gente tá vendo aí, a base do Guarani é muito competente, tem um bom time, tem um bom treinador, né? E se puderem, você trouxe essa informação, eu não tinha, que o Jairo pode estar pedindo a liberação desses jogadores aí para fazer parte no próximo jogo. Tem que liberar. Vitor Albanês. Albanês, exatamente. Vitor Albanês. Vitor Albanês, camisa 10 do Guarani. Então, libera. Tem que liberar. O Guarani vai enfrentar um jogo duro, um jogo difícil, de um bom time, de um time de camisa pesada, né? E precisa de reforço. Tomara que o pessoal lá, que está lá em Monte Sião, Águas de Lindóia, e lá no Oscarim, no resort, concentrados, pense um pouquinho no Guarani também. E o menino, quanto mais ele estiver atuando, quanto mais ele estiver jogando, é muito melhor. É melhor do que, por exemplo, ele ficar lá só treinando. Pô, que ele tá jogando, pô, tá competindo, tá jogando uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Guarani precisando para que possa passar de fase. Então eu vou repetir, eu espero, se não vai liberar para jogar contra o Atlético Mineiro, eu espero ver esses dois jogadores no jogo da próxima, quarta, né? Próxima quarta-feira contra o Botafogo, entre os profissionais. O Guarani joga quarta e depois no sábado. Quarta contra o Botafogo, 19h30. E no sábado enfrenta a Inter lá em Limeira, às 4h. E atenção para os valores dos ingressos para o jogo de quarta-feira. O Guarani já colocou à disposição os ingressos. Cabeceira Sul, 40,20. Tobogã, 50,25. Tobogã inferior, 80,40. Vitalícia, 50,25. 50,25 e mais R$30 pelo acesso. Então, Cabeceira Norte, visitantes, 40,20. Aê! Sensacional, hein? Reapareceu a vinheta do Chitãozinho Chororó para quando tem ingresso 40,20. Demorou, né? Demorou, porque você falou 40,20, aí os caras não soltaram, eu até achei que nós tínhamos perdido o direito de tocar a vinheta. Não, ao contrário, tem que valorizar, né? Porque há muito tempo que aqui na rádio não tocava essa vinheta. E tocou agora. Quanto que é mesmo o ingresso aí, Batista? 40,20. Sensacional, hein? Sensacional. Só não pode, o Chitãozinho e Chororó não podem saber, né? De que eu falo aqui que é uma vinheta gravada especificamente para quando o ingresso é 40,20. Mas você sabe que o Chitão e o Chororó, eles sabem e adoram, viu? É mesmo? Pô, várias vezes eu já mandei, quando a gente brinca aqui, já manda o áudio, manda o programa falando, eles adoram. O Chitão racha de dar risada, gosta, acha bom pra caramba e fala com certeza, foi gravado especialmente para vocês. E o Chitão que gosta muito de futebol, né? Gosta demais de bola. Chororó não é muito ligado, mas o Chitão sim. E o ouvinte está dizendo aqui, Batista, o nome do jogador do Guarani é Bernabé, com E, não é Barnabé. Ouvinte Guilherme Macedo, ele está nos ouvindo nos Estados Unidos. Abraço para você, muito obrigado. É que é assim, né? Toda vez que eu vou falar o nome desse jogador e está escrito Bernabé, o cérebro automaticamente fala Barnabé, porque provavelmente deve ter acontecido um erro de cartório.
Só pode ser. Porque o nome original é Barnabé e não Bernabé. Barnabé foi um dos primeiros cristãos mencionados no Novo Testamento. Os seus pais, judeus, colocaram este nome, que significa filho da exortação ou consolação. Então o nome correto é Barnabé. Aí vem o jogador do Guarani com o nome Bernabé. Só pode ter sido erro de cartório, ou seja, o cara do cartório que fez o registro não tinha o conhecimento histórico da Bíblia, né? Nome bíblico. E aí deve ter errado uma letra lá e saiu Bernabé. Mas eu peço desculpas e vou procurar não errar mais o nome, embora o nome esteja errado, tá bom? Só que rapidamente, você estava contando aí, eu acabei de receber aqui uma mensagem do meu contador, que é aí de Campinas, e é o Daniel Bernabé. E ele está falando, avisa o Batista aí que o meu é Bernabé também, mas não é erro de cartório não. É meu nome mesmo. Então, Batista, tá aí, o Daniel tá mandando um abraço para você e dizendo que o Daniel Bernabé, o meu contador, não foi erro de cartório. Bom, se não foi erro de cartório, foi o pai que falou o nome errado. Porque o nome certo é Barnabé e não Bernabé. Então o pai levou talvez escrito no papel, né? E aí sempre tem uma diferença na escrita e na fonética. O meu pai cometia muito esses erros. Inclusive, o meu pai tomava muito chá de boldo, que ele tinha muita dor de estômago. Por que será, né? Né? Por que será que ele tinha dor no estômago, né? Querendo chegar na branquinha. Mas ele falava assim, poxa, eu tô com uma dor no estrongo. No estrongo. Então, estômago com estrongo. Estrongo. Então, ele falava mais difícil do que efetivamente é, né? O Muito Daniel Bernabé está simples. dizendo que é a origem espanhola e também portuguesa. Tem muitos Bernabés na Espanha e também em Portugal, tá, Batistão? Tá passando aqui pra gente aqui. Tá certo. Então, a origem espanhola e portuguesa e não a origem bíblica. E talvez, né, em espanhol também, né? Na Bíblia em espanhol esteja escrito em Bernabé. Bem, são 18h05, o intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Lele, Leandro Boles. Chegando com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Resultados dos jogos da segunda fase da competição, os times já classificados à próxima fase. O Ceará venceu o 15 de Piracicaba por 4-0, está classificado. Vai pegar agora o Vasco, que agora há pouco venceu o Juventus na Moca pelo placar de 1-0. Quem também se classificou foi o Flamengo de Guarulhos, que derrotou o Náutico por 1-0. O Goiás, que venceu nos pênaltis o Vitória da Conquista por 5-4. O Grêmio também está classificado, derrotou o Marcílio Dias por 1-0. Sport e Oeste empataram por 0-0, mas nos pênaltis o time pernambucano venceu por 5-4. Quem também está classificado é o Ibrachina, que derrotou o Barra pelo placar de 2-0. Daqui a pouquinho tem o Corinthians, aliás, já a bola rolando no Bruno José Daniel, 5h30, né? Começou 5h30, tem Falcon e Corinthians. Hoje ainda 7h30, será a vez do Palmeiras contra o Referência, 9h45, tem Red Bull Bragantino e Flamengo. Vale destacar que amanhã, já pela terceira fase da Copinha, tem os times de Campinas em campo. Às 21h30, Guarani e Atlético Mineiro jogam no estádio Lancha Filho em Franca. Pouco mais tarde, 9h45, no Plínio Marinho em Votuporanga, tem Botafogo e Ponte Preta. Amanhã também 11h tem Bahia e Coritiba. Às 15h, Mirassol e Criciúma. Às 17h, Ferroviária e Santos. No mesmo horário, Cruzeiro e Portuguesa. 7h30, São Paulo e Juventude. Além de Água Santa e Fluminense. Paulistão, vai começar o Campeonato Paulista, está chegando a hora. Primeira rodada nesta quarta-feira, com destaque, é claro, para os times de Campinas. A Ponte Preta joga às 18h30 contra o Novo Horizontino. Mais tarde será a vez do Guarani no Brinco receber o Botafogo. Ainda pela primeira rodada, na quarta, 18h30, tem Velo Clube e Noroeste. 9h35, Palmeiras e Portuguesa. Na quinta-feira, 18h30, Água Santa e São Bernardo. 19h30, Red Bull Bragantino e Corinthians. 9h30 da noite, tem Santos e Mirassol. A partida entre São Paulo e Inter de Limeira acontecerá só no dia 10 de fevereiro. Na quarta-feira também tem início o Campeonato Paulista da Série 2. A Série 2 estará começando também na próxima quarta-feira, dia 15. Os jogos da primeira rodada, 10h da manhã em Barueri, Oeste 15 de Piracicaba. Às 3 tem Primavera e São Bento. Jogam ainda Taubaté e Portuguesa Santista. Às 7 da noite, Capivariano e Santo André. 7h30, Linense e Juventus. Além de Votuporanguense e Ferroviária, Grêmio Prudente e São José. E fechando a rodada na quinta-feira, tem Rio Claro e Ituano. Esta primeira rodada da Série 2. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. 18h11, linguiça Seara é uma delícia. São ótimas opções para o acompanhamento das refeições diárias ou para enriquecer o seu churrasco e satisfazer o seu paladar. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana, de frango, apimentada e muito mais. Conheça, experimente. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Linguiças Seara. Encontre grande variedade de produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Nova Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega lá fácil pelo BRT do terminal do Campo Grande, que fica bem próximo da loja.
ou, se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Bandeirantes. 18h12, você que é bugrino e quer assistir de graça Guarani e Botafogo, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Você vai pegar o número de WhatsApp e a senha e mandar o nome completo e o seu CPF. 10 ingressos serão sorteados dentro deste programa. A retirada será na quarta-feira, dia do jogo, das 9 até as 13 e das 14h30 às 17h30, aqui na recepção da Bandeirantes, saída para Valinhos. Então, se você quer concorrer aos 10 ingressos, só tem um jeito para assistir o jogo nas cadeiras vitalícias. É participando, mandando nome completo, CPF, para o número de WhatsApp que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número da senha, é necessário mandar também o número da senha. São 4 coisas: nome completo, CPF, a senha. É isso aí. Nome completo, CPF e a senha. Não são 3 coisas, né? 4 coisas é com o número de WhatsApp que está na tela. Então, 3 coisas: nome completo, CPF e também a senha. Pronto, você já estará participando. 18h14 em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Pelo amor de Deus, o campeonato nem começou, já estão falando que o Guarani não vai fazer nem 6 pontos. Esse aí tem que fazer alvorada lá no quartel, que toca uma corneta bonita. Batista, eu acho que o mais difícil é amanhã, contra o Atlético. O Atlético é time grande, tá mordido ainda pela derrota na primeira fase e eu acho que vai ser bem difícil. O profissional, na minha opinião, deve estrear bem. Acho que ganha de 2-0 e começa com tranquilidade. Um abraço e boa semana. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, pessoal da Bandeirantes, Carlos Batista. Ponte Preta montando um time, quem sabe, para nos dar orgulho na Série A do Paulista e subirmos na Série C do Brasileirão para a Série B. E, se Deus quiser, a torcida vai voltar para o estádio, sim. Estou muito confiante. Bleger, bora tomar uma gelada lá no Bar do Nael, no Rosolém, perto da igreja. Toca direto para lá, Edição de Hortolândia. Ponte Preta, da alma e do coração. Aê! Tá, viu? Conhece Esse Bar do o Bar do Nael aí Nael? é sensacional, viu, Batista? É. Fica ali, próximo ao campo do Rosolém, né, na esquina, onde a galera se reúne ali antes dos jogos, depois dos jogos também. Um abraço a todo mundo lá. De vez em quando eu passo ali para dar uma olhadinha no base, né? Final de semana ninguém é difícil, né? Então, assim, dá uma passadinha, toma aquela cervejinha, bate aquele papo, a galera lá é sensacional. Então a galera deve estar acompanhando a Rádio Bandeirantes. Um abraço a todos aí. Final de semana estaremos juntos aí molhando o bico. Thales Lemos, não entendi a referência do Gleger sobre Bruno Mendes. Ele já não foi dispensado do Guarani? Não foi dispensado. Venceu o contrato e o Guarani não renovou, né? Eu fiz um pertence ao comparativo. Maldonado do Uruguai. Eu fiz um comparativo desse menino da Copa São Paulo com a real situação do Bruno Mendes atual, né? Agora, o Bruno Mendes foi muito mal nessa última passagem pelo Guarani. Ou eu tô falando alguma bobagem? Tô falando que se tivesse que escolher, eu escolheria o menino da base e não o Bruno Mendes. Foi isso que eu disse. Acho que o ouvinte entendeu errado. 18h16, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que entra em campo na próxima quarta-feira, 18h30, vai até Novo Horizonte, lá no Jorge Ismael de Biasi, pega o Novo Horizontino pela primeira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista.
A Ponte no ano passado garantiu classificação para a segunda fase e essa é a meta mínima da Ponte, garantir pelo menos uma posição nas quartas de final na temporada 2025. Ponte que nem novidades, hoje anunciou de maneira oficial o Danilo Barcelos, já está com o nome publicado no BID, ele, Barcelos, fica à disposição do técnico Alberto Valentim para a estreia diante do Novo Horizontino na quarta-feira. Ele que já foi anunciado hoje pela manhã, pronto para iniciar a terceira passagem com a camisa da Ponte Preta. Além dele, o Danley também foi anunciado pela diretoria, mas ele, Danley, aguarda ainda a publicação do seu nome no site da CBF. Vamos ouvir o que o João Brigatti, que agora é o coordenador de futebol da Ponte Preta, Batista, fala sobre a possibilidade da venda de mando de jogos no Campeonato Paulista, algo que tem acontecido de forma frequente nos campeonatos estaduais. Vamos ouvir a posição do Brigatti sobre o assunto. É uma situação que você olha o lado econômico e, por outro lado, Tigrão, você olha o lado do torcedor sofrido que espera uma situação do ano passado para esse, poder vivenciar e ver sua equipe jogando no Campeonato Paulista em casa contra uma equipe, contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, enfim, qualquer equipe maior que seja, jogando em seus domínios. Então a torcida, para poder comparecer, e você vendendo o jogo, aumenta ainda mais as dificuldades do torcedor poder presenciar ao vivo o seu time fora da cidade, fora do estado, enfim. É uma situação muito complicada, o lado financeiro dos clubes é complicadíssimo, né? E qualquer dinheiro que entre nesse momento seria muito importante para os cofres dos clubes. Mas você tem que pensar sempre no seu torcedor, que é um torcedor, como já disse, principalmente o torcedor da Ponte, um torcedor fanático, que vai no campo, que apoia, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para lidar com isso, e o responsável por isso, você sabe que é sempre a diretoria, sempre, logicamente, o presidente que cuida dessa situação. Eu sou contra. Eu gostaria sempre de ver a nossa equipe jogando com a presença da nossa torcida, principalmente no Moisés Lucarelli. Você falou do... Voltando a falar do time, o técnico agora coordenador, né, o ex-técnico agora coordenador, o João Brigatti, fez rasgados elogios ao Elvis, a forma física do Elvis com relação à temporada passada, né? O Elvis foi importante, mesmo com a Ponte tendo sido rebaixada, ele teve um papel importante aí na temporada do ano passado e está melhor ainda, segundo o Brigatti, para o ano que está começando. O Elvis está, sim, muito comprometido, chegou já no percentual aceitável, no percentual de gordura aceitável, está totalmente comprometido aqui nos trabalhos, é um atleta, um jogador que a gente sabe que a qualidade é diferenciada, mas que sempre, né, teve essa dificuldade, principalmente do seu lado físico, essa situação que atrapalhou em alguns momentos, né, dentro do ano, dentro da jornada esportiva. Enfim, veio com uma situação totalmente diferente, tem nos ajudado tanto dentro como fora de campo, e acredito, né, que é mais um atleta que a gente ganha para poder reforçar ainda mais o nosso elenco. O torcedor ponte pretano espera mesmo, né, que o Elvis esteja bem, porque ele é o coração desse time, ele estando bem, a Ponte acaba também, consequentemente, tendo boas atuações. Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta já sabe quem vai enfrentar, é o Botafogo do Rio, amanhã, 9h45 da noite, na cidade de Votuporanga. Ponte que venceu o Votuporanguense por 2-0, está na terceira fase. Destaques para o Diego Leão e para o Matheus, os autores dos gols da vitória ponte pretana. O Abobrão, o Edson Boaro, técnico da Ponte na Copinha, analisa e projeta o duelo contra o Botafogo, jogo que acontece amanhã. Botafogo, a gente acompanhou os jogos, né, que eles fizeram, equipe boa, tem qualidade técnica boa, jogadores fortes. O Botafogo tem uma estrutura muito forte agora, né, com todas as vindas de incentivos, né, na parte financeira. Então montou uma equipe profissional muito forte e estão repetindo isso na base também. Jogadores com qualidade, jogadores fortes, com uma boa dinâmica de jogo, também bem posicionados, bem fisicamente também. Então vai ser um jogo bastante difícil, um jogo bastante duro.
Mas a gente acredita bastante na Ponte Preta, acreditamos nos nossos meninos aí, que eles estão querendo chegar longe nessa Copa São Paulo, respeitar bastante o Botafogo, mas também fazer o que a gente vem fazendo, não mudar nada do que a gente vem fazendo, apenas alguns jogadores que, em relação a desgaste, né, a gente tem que estudar bastante, porque o tempo é muito curto de recuperação. Mas quem tem entrado bem também, e esperamos superar mais essa fase aí, respeitar o Botafogo, mas jogar para vencer, que é mata, né? Não tem alternativa. Jogar para ganhar, ou no resultado normal, no tempo normal, ou nas penalidades. Então, vamos ficar com concentração total para esse jogo. Chamou a atenção na partida contra o Votuporanguense a queda do rendimento do time da Ponte do primeiro para o segundo tempo, né? Vencia por 1-0, mas acabou aí sendo pressionada muito pelo time da Votuporanguense. Isso faz parte também do desgaste do time, né? Foram 3 partidas seguidas à 1 da tarde. O jogo contra o Votuporanguense foi às 3 da tarde. E a parte física foi comentada, foi analisada pelo técnico Edson Boaro. Ele concordou com o desgaste físico dos seus atletas. A parte física tem sido fundamental, né? Pelo desgaste excessivo, jogos, né, muito seguidos, um espaço curto de recuperação, e eles estão conseguindo manter essa concentração no jogo. Também a parte física, jogadores que estão de fora estão entrando bem também. Então, fizemos uma preparação muito boa na parte física e estão respondendo bem. E esperamos manter isso aí até o final. Então, eu acho que juntando tudo na parte física, técnica, parte tática, a gente consegue ter um conjunto para disputar bem essa copinha como nós estamos fazendo e continuar nessa pegada. E a dedicação que eles estão tendo, né, em relação ao jogo, entendimento, união do grupo em busca da melhor para a Ponte Preta, né? A Ponte, nós estamos muito carentes de coisas positivas, né, dentro de campo principalmente. Foi um ano passado muito ruim para a gente, e a gente espera esse ano que a gente possa, já na copinha, continuar colhendo frutos aí e trazendo alegria para o nosso torcedor. Este é o técnico Edson Boaro. A Ponte na copinha amanhã pega a equipe do Botafogo. A estreia no Campeonato Paulista da Série 1 acontece quarta-feira contra o Novo Horizontino. Falamos da Macaca aqui no Esporte em Debate. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Vou ouvir também, né? Assim como eu fiz com o Guarani, não tem como a gente anunciar antecipadamente o time da Ponte. Não tem. A Ponte também fez jogo treino, mas estava fechado para a imprensa. Ninguém teve acesso. E só 1 hora antes do jogo, a Ponte estreia contra o Novo Horizontino às 17h30. O time estava em Bragança Paulista, o elenco, né?
retornou ontem a Campinas e hoje de manhã viajou para Rio Preto, onde termina a preparação para pegar na quarta-feira, 18h30, o Novo Horizontino. Então não é possível, não tem como fazer uma projeção qual é o time que vai entrar em campo. Mas da mesma maneira, nós podemos aqui fazer especulações. A Ponte contratou bastante, 18, se não estou deixando de contar alguém. 20 no total? É, porque já tinha 18, e aí veio o Concha e o Barcelos. E o Barcelos, 20. Né? 20. Então vamos lá, Tigrão, você acha que a Ponte começa com o Pedro Rocha? Ou você acha que o Diogo Silva, experiente, foi contratado, 38 anos, começa? E aí tem mais alguns nomes, né, que a gente pode aqui colocar para você e o Gleger analisarem. Por exemplo, Pacheco. Será que será ele o lateral direito? E a lateral esquerda, Arthur, foi contratado, está chegando o Barcelos. Quem é que vai ser o lateral esquerdo? E esse miolo de zaga, Simon, foi contratado, mas precisa de um parceiro, caso Simon seja colocado como titular. E esse meio-campo, como é que fica esse meio-campo? Tem o Rodrigo Souza, experiente, 37 anos, mas tem também o Dudu. Dudu, mais jovem, 25 anos. E o Pedro Vilhena, jovem, 22 anos, talento, pertence ao São Paulo, contratado só para o Campeonato Paulista. Ele começa jogando. E quem será o centroavante? Vai ser o Darley. A Ponte anunciou hoje a contratação do Darley, mas ele já estava aí treinando, enfim. São alguns nomes aí para você especular. Vamos tentar? Vamos lá. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Nilson Júnior e Arthur. A defesa você já montou. Já. Agora o meio. Dudu. Como é que chama lá o volantão lá do São Bernardo? Rodrigo Souza. Dudu, Rodrigo Souza, Dois volantes. Dudu, Rodrigo Souza, Elvis e o Pedro. São Paulo. 4-4-2. Pedro Vilhena, 2 meias. Pedro Vilhena. E a dianteira está um pouco mais difícil, mas dá para arriscar aqui. Dá para arriscar. Vamos lá. Tem Vitor Andrade, você acha que ele começa jogando? Então, tem o Vitor Andrade, eu não estou com a relação de todos os contratados aqui, mas tem além do Darley, tem um outro atacante aí de velocidade, né? Tem um outro atacante que foi contratado. É difícil sem ter aqui a relação inteira em mãos. Então a gente acaba falando daqueles que a gente lembra. Mas vamos lá. Vitor Andrade e Darley, a dianteira, 4-4-2. Você acha que não vai fugir disso? Eu acho que vai fugir muito. É que a gente fica toda hora aqui falando pro ouvinte, não tem a menor ideia, não faço a menor ideia. No Guarani é mais difícil, porque o número de contratações foi menor, entende? E as contratações ocorreram mais recentemente. As contratações da Ponte são anteriores e são num número maior. E a Ponte também manteve aí, de repente, mais jogadores no elenco remanescentes, poucos, mas manteve mais do que o Guarani. Então, por exemplo, a Ponte tem o Sérgio Rafael e tem o Matheus Silva. Pode ser. Eu falei aqui do Simon e do Nilson Júnior, que o Nilson Júnior é canhoto e o Simon é destro. Mas pode, por opção, por ter observado nos treinamentos, o Alberto Valentim falar, não, vou fazer o seguinte, para estrear eu vou tentar aproveitar algo de entrosamento que existia entre Sérgio Rafael e Matheus Silva. Olha, são remanescentes. Agora, qual zagueiro do Guarani que é remanescente? Não tem.
Foi todo mundo embora. Então, só para o torcedor do Guarani não ficar chateado de forma nenhuma com o Tigrão, eu acho que na Ponte dá para arriscar mais, mas dessa escalação que eu dei aí, só para ilustrar e para cumprir a pauta do programa e para atender a sua solicitação e atender também a curiosidade do ouvinte, desse time que eu dei aí, eu acho que eu não acerto 30%. Mas, já que eu dei, tá dado. E para você, Gleger, qual é o seu prognóstico, né? Não sei se é essa palavra, uma projeção. Acho que a melhor palavra é projeção. Além do Pacheco, tem o Maguinho também, né? Que foi contratado. Sim. Batista, olha, eu estava aqui fazendo umas anotações. Eu acho que o Tigrão ele está equivocado. Eu acho que ele vai acertar mais, viu? Não só 30%. Não acredito. Não acredito. Por exemplo, vamos lá, Tigrão. Eu fiz aqui, Gleger, eu fiz aqui. Vamos lá. Pacheco, eu acho que você acerta. Vai. Simon, eu acho que acerta. Mas você pulou o goleiro. Não, para mim, então, aí é uma incógnita, porque a gente não sabe. Eu, por exemplo, não manteria o Pedrão, né? Manteria o Pedrão. Acho que não dá para... quer dizer, então, que o Pedrão que foi o culpado do rebaixamento? Então, assim, ele foi muito bem. E acho que é um momento de evolução do goleiro da Ponte. Ah, mas tem o Diogo Silva, que é experiente. Não, ok. Mas tem que iniciar com o Pedrão. Se o Pedrão não responder à altura, aí tudo bem. Aí você tem um reserva, né? Digamos que uma boa sombra para o Pedrão. É o que eu faria, tá? Não sei. Aí é o dia a dia, os treinamentos, como é que tá o Diogo. Então, é uma série de coisas. Mas, por exemplo, Pacheco, para mim, vai ser o titular. Ah, mas o Maguinho é uma opção. O Simon vai jogar. Aí é só ver quem que vai estar do seu lado ali. Foi contratado e vai jogar. Arthur vai jogar também. Dudu é titular do time, você não tem a dúvida. Dudu é um baita de um volante. Vitória da Bahia. Vitória, Esporte Clube Vitória. Muito bom jogador e eu acho que vem para ser titular. O Barcelos, que foi contratado, vai ser titular. Vitor Andrade, acho também que vai ser titular. Aliás, eu até me atrevo a dizer, viu, Batista, que um ataque com o Barcelos ali na segunda linha pro lado esquerdo, Darley e Vitor Andrade, olha, eu acho que ficaria um ataque bem interessante, tá? Bem interessante. E no meio, ao lado ali do Dudu, ele tem algumas opções, né? Tem o Rodrigo, tem o Pedro Vilhena, tem o Elvis, né? Que a gente sabe também como é que vai ser o Elvis. O Elvis vai ser o titular, vai ser o capitão do time. Depende do que o Alberto Valentim pretende. Pretende um time com um pouco mais de cadência, pretende um time com velocidade, pretende um time intenso a todo momento. Então, assim, essas coisas tem que botar tudo no papel. Mas, basicamente, eu vou repetir, hein? Olha lá, para mim, o que seria para mim? Pedrão, Pacheco, Simon, Sérgio Rafael e Arthur. Dudu, Rodrigo, Pedro Vilhena. Barcelos, Darley e Vitor Andrade. Para mim seria basicamente isso. Elvis, né? Fora? Elvis fora. E eu tô falando que o Elvis fora até pela característica dos times do Alberto Valentim, tá? Não que ele não seja importante, né? Não que ele não vá em alguns jogos, depende do time que vai enfrentar, ser o titular, mas eu não sei. De acordo com o que pensa, e eu já vi o trabalho do Alberto, que gosta de um time que marca em cima, de intensidade, eu acho que ele vai deixar o Elvis ali como uma opção, né? E dependendo muito do time adversário. Pode ser que eu esteja errado, tá? Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que ficaria um time bem interessante, esse que eu falei agora. Agora, o Tigrão, hoje na tela da Band, nos Donos da Bola, você explicava a característica deste Darley, que foi anunciado hoje, mas a Ponte não tem um substituto aí para o Gé. Tem o Renato. A pedido do Alberto Valentim, a Ponte renovou o contrato do Renato, que também não é o substituto do Gé. Não. Então você fazia lá mostrando as diferenças entre as características do Gé e características do Darley. E também que não dá para os dois jogarem juntos. Um será o reserva do outro. Ô Batista, desculpa, Tigrão, só para até te dar um spoiler, Tigrão. Eu recebi uma informação agora, lá de dentro, fonte segura, hein? Cravando
que 2 titulares absolutos na Ponte, Maguinho e o meia Serginho. Era só para te dar um spoiler aí, Tigrão. Diz que isso é fato, tá? Os 2 vão iniciar a competição. Não, é por isso que eu falei para você que eu não acredito que eu acerte 30%. É por isso que eu falei. Mas a gente tem que colocar, porque a gente não tá vendo os treinos, né? O Serginho é meio, né? É um meia avançado. 34 anos. Então, mas é um meia avançado, já está há mais tempo. E o Maguinho me parece um jogador, inclusive, mais ofensivo do que o Pacheco. O Pacheco é mais marcador. Mas voltando à sua pergunta ao Danley, né? O Danley, ele tem mais semelhanças, olha o que eu vou dizer aqui, para facilitar a compreensão do nosso querido ouvinte. Ele tem mais semelhanças do que diferenças com o Gé. Ele não tem, por exemplo, a capacidade de fazer a parede de costas que o Gé tem, que para mim é a principal virtude do Gé. Ele recebe a bola de costas, protege, espera alguém se aproximar, ou ele, recebendo de costas, tenta fazer o giro e quando não leva a bola, leva a falta. E às vezes arruma faltas muito interessantes, tanto mais laterais como principalmente as centralizadas. O Danley não tem muito essa característica, mas ele é um cara muito forte fisicamente. Semelhança com o Gé. Resistência física muito grande. Semelhança com o Gé. Presença de área, posicionamento de referência. Semelhança com o Gé. E bom finalizador. Semelhança com o Gé. Pelo alto, o Gé é melhor. Não que o Danley não marque gols de cabeça, mas o Gé é mais cabeceador, é mais especialista no posicionamento no jogo aéreo. Mas o Danley também é um pivô. E detalhe, eu vou dar um segredinho aqui, posso, Batista? Não só pode como deve. Segredinho que não compromete ninguém, mas contou para a imprensa, nós contamos para o ouvinte. Sim. E não faz mais do que obrigação. Tá bom, Batista, tá bom. Depois eu arrumo para minha cabeça e perco a fonte. Eu não vou dar nome. Não revela a fonte. Eu não vou dar nome. Nunca revele a fonte. Eu não vou dar o nome da fonte, mas eu vou só dizer a característica da fonte. É quem manda. É gente que tá montando o time. E, né? Então não vou dar nome. Pô. Aí você já deu a fonte, cacete. Não. A ponte não está sendo montada por um só. Não é só o João Brigatti. Ele mesmo falou na entrevista. Todos aqui que estão conversando a respeito do futebol são responsáveis. Se der errado, cobrem o João Brigatti. Se der certo, é mérito de todo mundo. Acho que se der errado também tem que dividir o fardo. Com outras palavras, foi isso que ele disse para nós aqui na última sexta-feira. Então, é gente que está nesse pelotão de elite. Eu não vou falar que é o marechal e nem que é o tenente-coronel, mas é gente do pelotão de elite. E a revelação que foi feita a mim foi a seguinte: foi ligado para o Danley, e você sabe de onde que é o Danley? Ele é lá da Floresta Amazônica. E ele estava lá nas férias, no descanso, estava ali, evidentemente que participando ali de eventos familiares e tal, e essa pessoa que ligou para ele falou: preciso de você aqui urgente. Pô, mas eu tenho aqui, para chegar onde vai dar para eu pensar em me deslocar para um aeroporto e tal, tenho 6 horas de barco. E aí a pessoa do pelotão de elite da ponte falou: pega essa porra desse barco e vem para cá. acho que pelo estilo e pela delicadeza, mais ou menos você já, né? Mas não vou dar nome. Não, mas aí você comprometeu a sua fonte, pô. Eu não vou dar nome. Assim, ó, você tá desde os anos 9 a.C. nesse negócio. Então você tem que falar assim, ó: conversei com uma fonte segura. E aí como você sabe... falou o Gleger. Aí você não dá a característica da fonte. Não, mas ó, você sabe que a Leila Pereira hoje... Que fonte é essa?
Você sabe que a Leila Pereira hoje entregou Dudu no ar num evento de apresentação do novo patrocinador de camisa do Palmeiras. E foi xingada pelo ela, né? Dudu. Então, Dudu mandou ela tomar naquele lugar. Então, é VTNC, né, que ele colocou. Ele falou, vê se me esqueça, e VTNC, né? Bem delicado o Dudu também. Então, quando eu falo que o pessoal do futebol fala palavrão, se eu falar aqui do pelotão de frente da Ponte que está montando o time... Eu nunca falei um palavrão. Não, todos são boca suja, então eu não entreguei ninguém no ar. Pega essa porra desse barco e vai atrás do aeroporto, eu preciso de você aqui amanhã. Tá bom. Aí eu não estou dizendo quem foi. E ele fez isso. E chegou e falou, eu tô afim, hein? Era para vir? Tô aqui, ó. Vamos lá. Onde é que tá o treino? É que eu já quero trocar de roupa. Diz que o cara tá motivadíssimo. Essa é a característica que eu poderia passar. Então, acredito que um cara desse vem para jogar. Agora, por exemplo, o Serginho, muito experiente, muito bom jogador, né? É da safra do Neymar, né? Acabou de subir, né, Tigrão? Título, né? Não, e subiu, ele não foi titular absoluto, mas jogou vários jogos. Mas ele é de uma safra de ouro lá do Santos, do CT Rei Pelé. Então, por que a gente não consegue cravar? Aqui, montar o time mais ou menos. Primeiro, por não ter visto o treinamento. Segundo, porque a gente não tem aqui, ô Batista, o gabarito de cada um na parte física. A gente não tem aqui os testes de avaliação. E, de repente, eu falei aqui do Pedro Vilhena e o Serginho está melhor que ele. Apesar do Serginho ter 34 e o Pedro Vilhena ter 22. E o Elvis, que voltou magrinho, essa foi uma outra fonte que me falou, e eu perguntei isso para o Brigatti, e o Brigatti falou, procede. Está muito comprometido, perdeu peso, está com um percentual de gordura bastante aceitável e me parece muito motivado. Então, a gente não sabe a condição física dos jogadores. A parte técnica eu monto o time aqui, mas aí é jogo de botão, né? É estático, eu monto, posiciono, o botão ninguém corre, né? Fica tudo parado. É estética, é igual o Pebolim, só mexe o pezinho. Então, se for no Pebolim, eu monto. Se for no jogo de futebol de mesa, eu monto também, pegando todos os contratados. Mas não dá para cravar, porque a gente não conhece a avaliação física desse momento. Há 48 horas, agora já há 48 horas, exatamente há 48 horas da estreia. A gente não tem essa avaliação. E o Wagner está dizendo, vocês estão esquecendo do Jean Dias. Então. Que é remanescente. Tá aí o Jean Dias, né? Não, Jean Dias não é remanescente. Jean Dias não é remanescente. Não, esse foi contratado. Quem mandou aqui foi o alemão. Não, não é remanescente, não. O Jean Dias veio contratado e é um jogador de beirada. Estava, salvo engano, no CRB. Acho que era esse, quando você falou que estava faltando o jogador de beirada de velocidade. Isso. Acho que era esse Jean Dias que você estava pensando na oportunidade. Mas, Batista, eu não estou com a relação de contratados aqui. Ah, mas tudo bem, é só E falando no ar e pesquisando, eu não vou fazer isso. Ficar todo dia falando, não dá, não sei o quê, não consegui montar, entendeu? Então, pelo menos... Mas os jogadores que a Ponte... aí, né? Jogadores que a Ponte contratou, eu não vou dizer aqui que eles são melhores... de jeito nenhum, do que os que o Guarani contratou. Mas eu vou cravar aqui que eles são mais conhecidos. Então fica mais fácil para a gente fazer isso que você pediu para o Gleger fazer aí, que é a projeção. Agora você vê, ele já veio com uma fonte de Maguinho e Serginho. Eu não falei o nome dos dois. Eu não falei, entendeu? E se eu ligar para qualquer fonte agora, o cara não vai me dar o time provável hoje, que vai jogar depois da manhã. Eduardo Batista está lá no aplicativo Band Rádios, lá, ouvindo tudo. Ninguém vai dar o ouro, entregar o ouro para o bandido na frente da cadeia. Não vai dar o time. Então vamos conter a ansiedade, tanto os nossos grandes amigos bugrinos, como os nossos grandes amigos pontepretanos, que depois da manhã a gente fica sabendo. E aí, você sabe o que vai ser interessante também? Até pela composição do banco, a gente já vai saber quem é que já está em condições, pelo menos
com 60%, 65% de condição física, de ser aproveitado. E aí, normalmente, os caras trocam 5 por jogo. Imagina em início de temporada que está todo mundo fora de forma. Está todo mundo tentando entrar em forma. Então a gente provavelmente já vai ver quarta-feira 16 caras do Guarani em ação e 16 caras da Ponte em ação. Nada mal, né? Já dá para a gente entender metade do elenco. Dá para fazer a avaliação precisa? O cara entrar aos 38 do segundo tempo? Não. Mas dá para a gente já entender, que ninguém é bobinho aqui, que esse cara já está próximo de uma condição física pelo menos aceitável. Por isso que ele foi para o banco. Então, Batista, é bastante complicado, mas eu me atrevi aqui e vou dizer humildemente, eu não acerto 30% do time que eu projetei, pelo fato de que os jogadores da Ponte são mais conhecidos. Então a gente começa a fazer uma projeção com um pouco mais de base, por conhecer mais os caras. Diferente do que aquilo que acontece com relação ao Guarani, onde a maior parte, você fala, o Matheus Regis, você não conhece? Conheço, claro que conheço. Esse menino que está vindo aí, que jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, que aliás o passe é do Cruzeiro, que estava no CRB. Rafael Bilu. Bilu, conheço o Bilu, entendeu? Esse anunciou hoje, aliás, nem anunciou ainda. Não anunciou, aliás, Guarani, já que você está falando, já finalizado aqui o bloco da Ponte, bid de hoje, manda. Dia 13/1. É esse que vale para montar a relação, para mandar para a federação amanhã. Giva, volante, Titi, zagueiro. Esse a gente conhece. João Vitor, atacante. Olha lá. Luiz Miguel do táxi, atacante. Tava tudo fora do país. Rafael Bilu, atacante. Não, mas anunciou hoje, não treinou. Renan Bernabé, atacante. Mas Matheus Regis, atacante. Até a atualização aqui é 18h37, tá? Fechou aí? Não, 18h37, vai até 19. Vamos repetir, Batista, que eu fiquei borrifando? Giva, volante. Titi, zagueiro. João Vitor, atacante. Luiz Miguel, do táxi, atacante. Estou falando do táxi porque foi o mineiro, taxista do aeroporto, quem furou todo mundo. Ele deu furo no ar aqui na Rádio Bandeirantes. Luiz Miguel, que veio de Portugal. Rafael Bilu, atacante, está vindo do Cruzeiro, mas estava no CRB ano passado. Renan Bernabé, atacante. Matheus Regis, atacante. Atletas ainda podem aparecer no bid amanhã, tá? Eu falei que vai fechar agora 19 horas, mas pode aparecer amanhã. O prazo para entrega da lista é hoje na Federação Paulista, mas o bid de amanhã está valendo também. Então, se sair mais algum jogador no bid de amanhã, poderá ser utilizado no campeonato, na primeira rodada do Campeonato Paulista. Isso aqui é para a primeira rodada, tá? O Brigatti falou sexta-feira que a lista da federação, não o bid, pode ser mandada até terça, que é amanhã. Quarta não, até a véspera da estreia. Portanto, todo mundo que aparecer no bid hoje ainda, até às 19, que não está nessa relação, e amanhã o dia todo, também pode compor a relação que a Ponte e o Guarani e os demais times mandarão para a federação. Tem que ser com 24 horas antes da estreia. Como vão estrear um 18h30 e outro às 19h30, mas da quarta-feira, a relação da federação pode ser enviada até amanhã, no final do dia, até amanhã 18 horas, para ter uma segurança. Isso, porque aí a federação, quarta-feira de manhã, avalia tudo, já manda via e-mail, via WhatsApp, via o que for, rede social,
Facebook, Instagram, manda lá pro juiz e pro delegado da partida. Ó, time aí do Novo Horizontino mandou essa relação. Se tiver alguma carteirinha aqui que não faz parte dessa relação, você avisa. Ô, Tigrão, o Brigatti, ele provavelmente se equivocou. Porque o regulamento é o seguinte, tem que mandar hoje a relação. Tem que mandar hoje. Aí, se tiver algum nome que não saiu no BID hoje, mas saiu no BID amanhã, mas o nome está na relação, está valendo. Então, a relação tem que ser enviada hoje. Ele falou amanhã. Terça-feira. Não amanhã. Ele falou terça-feira. Tá aí gravado. Ele se equivocou, né? Porque é o regulamento. O regulamento diz isso, que tem que mandar hoje e pode sair no BID amanhã, não tem nenhum problema. Também mas dá na a relação mesma. tem que ser encaminhada hoje. Também não muda muita coisa. Você vê que é complicado demais, né? Parece o futebol brasileiro, com esses calendários malucos e os caras antecipando início de campeonato, porque vai parar no meio. O que tem a ver a Série C com o super campeonato de clubes, cara? Quantos jogadores da Série C estarão dentro do super campeonato de clubes na seleção brasileira? Ou em qualquer outra seleção aí do mundo? Ou, não é seleção não, é clube. O Brasil vai mandar 4 representantes. Quantos jogadores da Série C estarão nesses clubes? Nenhum, né? É Flamengo, é Botafogo, é Fluminense e é Palmeiras. Esses são os times brasileiros. Não, para tudo. Aí tem que puxar o Campeonato Paulista. Quase que o Campeonato Paulista, o apito, o pontapé inicial foi no Réveillon. Porque, pô, sabe? Aí a copinha dia 3. Pô, dá licença, velho. Eu ainda tava com o peru no corpo, pô. Entendeu? E comentar jogo aqui, pô. Então não é brincadeira. Então tá parecendo, sabe o quê? Campeonatos amadores, sinceramente. E fica os times de maior poder aquisitivo do amador, especialmente da primeira divisão, eles ficam disputando aquelas figurinhas carimbadas até a véspera da estreia. Quanto você vai dar por jogo? 500, dou 700, eu dou 800, dou mais a ceva. Aí o cara, no dia de estrear, vai lá, a inscrição. A inscrição. Vai lá a inscrição. Tá quase igual, viu, Batista? Tá muito ruim. Tá muito amador o negócio. Sim. Eu não gosto disso, não. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o dia 1º de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas e se divertir com jogos online. Para isso, você precisa enviar cópias dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Pegou o recado? Então acesse kto.bet.br. Verifique sua conta e jogue com responsa. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só
tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Primeira rodada do Campeonato Carioca. Aliás, Campeonato Carioca na tela da Band. O Flamengo acabou perdendo para o Boa Vista pelo placar de 2-1. Time reserva do Flamengo. O jogo foi realizado no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Vitória do Boa Vista por 2-1. O Flamengo, comandado pelo técnico Kleber dos Santos, jogou com Diogo Alves, Daniel, depois Guilherme, Cleiton, Pablo e Zé Wellington, Rayan, Lucas, depois Caio Garcia, Fabiano, depois João Alves e Guilherme, depois Chola, Tiaguinho, depois Felipe, Tereza, Carlinhos e Lohan. Já o Boa Vista do técnico Caio Zanardi, com André, Vitor, Ricardo, Gabriel Caran, Xandan e Mascarenhas, Martã, Caetano e Zé Matheus, Matheus Alessandro, Raí e Zé Vitor. Dos gols do jogo, Zé Vitor abriu o placar 1-0 para o Boa Vista, Carlinhos empatou no segundo tempo, mas Raí definiu a vitória do Boa Vista, jogo que teve a arbitragem de Tiago Júnior Martins Ferreira. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E o assunto aqui tá quente, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou um fluido de qualidade. Para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do radiador do seu carro de acordo com o manual do seu veículo. Escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, né? Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rádio Bandeirantes. Bem, é o seguinte, está encerrado neste momento, né? Não mande mais o nome completo, o CPF e a senha, porque agora nós vamos fazer o sorteio. 10 ingressos serão sorteados para o jogo de quarta-feira. O Guarani vai enfrentar o Botafogo. E você, o ganhador, vai assistir de graça nas cadeiras vitalícias. E neste momento, o nome do Márcio Silva entrou no bid. Portanto, bid
Márcio Silva também já está apto, o zagueiro, aquele que passou por cirurgia. E só para não ficar dúvida com relação à inscrição, o que diz o regulamento? 13 de janeiro de 2025, data limite para o protocolo via sistema online, portaldoclube.fpf.org.br, dos contratos especiais de trabalho desportivo ou vínculos desportivos dos atletas com os clubes para serem registrados. Então, dia 13, sistema online, a lista tem que entrar via portaldoclube.fpf.org.br. 14 de janeiro de 2025, lista B. Os jogadores da lista B poderão ser inscritos durante o período da competição, desde que comprovados os requisitos previstos no artigo 21. Ou seja, tem que ter 1 ano de contrato. Registrar o jogador no sistema online da Federação Paulista de Futebol não significa estar no BID. Ele pode ser registrado hoje e sair no BID amanhã. O atleta tem condição de jogo se estiver no BID 1 dia útil antes da partida. Condição de jogo, artigo 16. Somente poderão participar da primeira rodada da competição os atletas que têm os seus contratos especiais de trabalho desportivo ou vínculos desportivos protocolizados via sistema online, portaldoclube.fpf.org.br, no DRT da FPF, até 13 de janeiro de 2025, permitindo-se registros adicionais na lista A para a disputa da primeira fase da competição até o dia 11 de fevereiro de 2025. Portanto, tem que mandar a relação hoje. Somente a relação hoje é que vale para a primeira rodada do Campeonato Paulista. No caso do Guarani, vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto às 19h30. E já vou anunciar o nome dos 10 felizardos, os 10 ganhadores, porque agora são os temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1. Atlético negocia o retorno de Santos, goleiro que estava no Fortaleza. Jogador não viajou com o elenco do Leão para a pré-temporada do time nos Estados Unidos e vê com bons olhos um retorno ao Furacão, clube onde ele foi revelado. Dirigentes do clube paranaense buscam a contratação para suprir a saída de Léo Link para o Botafogo e para contar também com a experiência do jogador no elenco rubro-negro. Pauta 2. Palmeiras apresenta Sporting Bet como novo patrocinador master dos times masculino e feminino, substituindo a Crefisa. O acordo entre os clubes e entre o clube que vai colocar a marca nos times, né, masculino e feminino. O acordo entre clube e casa de apostas é de 100 milhões. Esse valor é fixo por ano, mas pode chegar a 170 milhões com os bônus previstos no contrato. A estreia da marca na camisa do Verdão acontece quarta-feira no duelo diante da Portuguesa, no Allianz Parque, pela estreia no Paulistão. Pauta 3. Após pedido de Cuca, Atlético Mineiro está fazendo sondagens ao jogador Soteldo. Mas o Santos está barrando
a saída do jogador para o Galo. Pedro Caixinha, treinador do Peixe, conta com o atleta nesse começo de temporada e deve utilizá-lo como titular no Campeonato Paulista. A diretoria alvinegra foi procurada por Rafael Menin, que é quem está tocando aí as negociações da SAF do Galo Mineiro, mas não deu muita abertura para uma possível negociação. E aí, Gleger, qual o tema que você escolhe para colocar hoje, a sua opinião? Possível retorno do goleiro Santos ao Atlético Paranaense. O Santos que fez uma temporada extraordinária pelo Atlético, e aí foi para o Flamengo, titular absoluto no Flamengo. De repente, teve, claro, o goleiro vai errar, vai oscilar, vai ter bons momentos, outros nem tanto, né? E aí o Flamengo contratou lá o Rossi, né? E acabou deixando de lado o Santos, que foi para o Fortaleza, mas chegou lá no Fortaleza, né? Aquele menino que está lá, acho que é João Marcos, eu acho o goleiro que está lá no Fortaleza, fugiu o nome dele aqui agora, que é bom goleiro, uma barbaridade. E aí o Santos não teve espaço, né? Deu uma sumida aí o goleirão, muito bom tecnicamente. Foi goleiro, inclusive, da seleção brasileira, o Santos, né? Quando vivia aquele bom momento que eu acabei dizendo agora. E para ele, eu acho que para recuperar o jogador seria fantástico esse retorno dele. É o clube que o revelou, né? Onde ele conhece todos os atalhos, todos os buracos, cada buraquinho que tem no campo ali, o Santos conhece, né? Porque nasceu ali no Atlético Paranaense. Então, volta num momento delicado do Atlético, né? Que acabou sendo rebaixado agora. O Atlético que venceu, né, a primeira rodada lá no Clássico, lá, ganhou de 2-1 do Paraná Clube. Então, voltar para o Atlético, né? Tá tendo uma negociação do goleiro do Atlético com o Botafogo. Tá indo para o Botafogo lá o Léo. E o Santos numa possível retorno. Fico feliz. Gostaria muito de ver o Santos de volta ao Atlético Paranaense, fazendo aquelas partidas que nós acostumamos ver, ele mesmo com a camisa do Atlético, também do Flamengo, com a seleção brasileira. Vai ser muito legal vê-lo novamente, Batista. E você, Tigrão, qual é um assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Batista, queria falar também do mesmo tema e dizer que tem umas coisas impressionantes no futebol. Veja que o Santos, ele chegou até a seleção brasileira, né? Defendendo o Atlético Paranaense. E aí foi pro Fortaleza e lá ele não foi o mesmo atleta. Parece que tem jogador que nasceu para jogar num clube, que nasceu para jogar naquela agremiação. Quando sai, ele não tem a mesma desenvoltura. Ele acaba não tendo o mesmo desempenho. Parece, apesar de jovem ainda, ser o caso do Santos, que vai voltar para casa, veja, ele está abrindo mão de uma Série A de Campeonato Brasileiro, com participação na Libertadores. Fortaleza está na Libertadores ou na Sul-Americana? Acho que está na Libertadores. Mas tem um campeonato internacional. O campeonato da primeira divisão do Ceará, que é muito forte, especialmente pelo pega de duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, o regional pega fogo. Para ir defender, provavelmente vai acontecer, ele vê com bons olhos, o Atlético Paranaense que caiu para a Série B do Brasileiro. Mas talvez o jogador se sinta melhor, né? Eu não sei. Tecnicamente não dá para explicar isso. Mas é muito mais, de repente, até uma questão emocional. Às vezes é muito mais até uma questão da parte psicológica do atleta. Mas é surpreendente essa notícia de que ele, Santos, vê com bons olhos a volta para o Atlético que o revelou, tendo sido ele, né, um grande expoente do Atlético, mas ele tem vaga hoje, se quiser continuar no Fortaleza, ele está assegurado numa Série A de Brasileiro e está indo para uma Série B. Mesmo assim, parece que o atleta vai optar pela opção de retornar para Curitiba. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintado todos os dias do almoço, carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte também. Rodízio de pizza sensacional, com a melhor pizza de Campinas.
saborosa, com muito recheio. Nas noites de terça a sábado, com mais de 40 opções entre pizzas doces e salgadas, e também tem pizza de sorvete. Esse período aqui está tendo uma reforma no forno, lá do Ponto 10, pizzaria e restaurante, mas em breve já estará disponibilizando as deliciosas pizzas para vocês. E tem as mais variadas cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Grupos acima de 10 pessoas. Ganha desconto especial. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Moraes Salles, entre a Moraes Salles e a Aquidaban, pertinho da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Mais 2 nomes do Guarani no bid. Rafael Rodrigues, zagueiro, e Matheus Sarará. Os 2 nomes também já estão no bid e aptos para atuarem na quarta-feira diante do Botafogo. E atenção, agora os nomes dos ganhadores dos 10 ingressos para Guarani e Botafogo, quarta, 19h30. 1. Antônio Augusto Nogueira. 2. Aparecida Maria da Cunha Martins. 3. Edivalmir Antônio Massa. 4. Felipe Antônio Elias Bull. 5. Frederico José de Andrade. 6. Jorge Alexandre dos Santos Politi. 7. Leonardo Laviane de Moraes Martins. 8. Lucas Victório Bazo. 9. Rosa Urias do Espírito Santo. E 10. Wanderson Ribeiro. Eu vou repetir, e os nomes também estão no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 1. Antônio Augusto Nogueira. 2. Aparecida Maria da Cunha Martins. 3. Edivalmir Antônio Massa. 4. Felipe Antônio Elias Bull. 5. Frederico José de Andrade. 6. Jorge Alexandre dos Santos Politi. 7. Leonardo Laviane de Moraes Martins. 8. Lucas Victório Bazo. 9. Rosa Urias do Espírito Santo. E 10. Wanderson Ribeiro. Parabéns! Palmas para os ganhadores. Quem não ganhou, participa em outras oportunidades. Durante todo o campeonato paulista, quando o Guarani jogar em Campinas, tem ingressos que serão sorteados. Muito obrigado para todos que participaram. Muito obrigado para todos aqueles que ganharam pela participação. E uma vez mais, parabéns. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batistão, Tigrão e Greger. Batista, é que você tá lembrando muito do contador de piada, Barnabé. É o Furlan de Vinhedo. Ô, Furlan, um abraço pra você, verdade. Falando em piada. Tinha umas piadas que eram tão ruins que ficava boa. Tão ruins ficavam boas. Aí, essa aqui é do Barnabé. Diz que no hospício um louco pulou na piscina para se matar afogado.
Aí o outro louco pulou e salvou ele. Vai morrer afogado, né? Ele já estava no fundo. Tirou o louco. Aí foi chamado pela direção do hospício o louco herói. Falou, ó, baseado aqui no seu ato heróico, nós vamos te dar alta. Você está bem, você teve muita lucidez. Então você não precisa mais ficar aqui. Mas essa é a notícia boa. A ruim é que aquele companheiro que você salvou, que queria se matar, ele foi encontrado pendurado com uma corda no pescoço e se matou. Aí o louco herói falou assim, eu já sabia. Ah, como que você já sabia? Fui eu que pendurei ele para secar. E ele também tinha umas piadas assim, você sabe como tira leite de gato? Não, só tirar o pires que ele tá bebendo, velho. Você sabe qual a diferença de um tijolo e de um gato? Não. 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 É só passar os dois no corpo, ué. Aliás, tijolo não. Você sabe qual a diferença de um sabonete e de um gato? Não. Só passar os dois no corpo, o que arranhar é gato. Você sabe a diferença de uma jarra e de um gato? Não. Joga os dois na parede, o que miar é o gato. Não, essa é do tijolo, é que eu dei uma misturada. Olha, o Edmilson Garcia, o Lobo, mandou aqui a idade dos jogadores do Botafogo na Copinha. Olha, não, idades do Atlético Mineiro na Copinha. Ah, tá. Idades do Atlético Mineiro, mas isso aqui a gente já tinha anunciado, né? Já tinha anunciado. A maioria de jogadores com 17 anos. E tem um jogador aliás, 3 jogadores com 16, ou 4, ou 5 ou 6, né? 6 jogadores com 16 e 3 com 19 anos. Abraço para você, Edmilson. Mais um ouvinte no ar. Olá, Batista, boa tarde. Glega, presente, e o Tigrão. Batista, eu concordo com você. É verdade, o pai tomou umas cajibrinas e vai pro cartório, é fogo. O rapaz, eu lembrei de uma história, você falando isso aí. O rapaz foi abrir uma conta no banco, chegou, sentou a mocinha, disse, seu nome? Ele, Paulo. Aí ela deu um sorrisinho maroto, mas perguntou, né? O senhor é gago? Não, moça. É meu pai que era gago e é aquele filho da mãe do cara do cartório, aquele desgraçado. O cara botou o nome dele, Paulo. Qual o nome do seu filho? É Paulo. Valeu! Essa piada aí é um palavrão, né? Que o cara fala, mas Edivalmir foi polido e não falou aqui o palavrão. Mas é muito legal, essa piada é sensacional. Você é gago? Não, meu pai, aquele... Olha, é o seguinte, só pra gente também colocar aqui um esboço do time do Guarani. Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Alan Santos, Márcio e Emerson Barbosa, Giva, Anderson Leite, Sarará ou Natan, Renato Bernabé, Isaac e Matheus Regis. Aqui pela entonação, né, coloquei o Isaac na frente, mas o Isaac faz o meio campo. É um 4-4-2. Então a informação que vem de uma fonte segura, como disse o Gleger. Então, de uma fonte segura, esse é o time do Guarani para a estreia. Repito, Gabriel Mesquita, Ian Henrique, Alan Santos, Márcio Silva e Emerson Barbosa. Giva, Anderson Leite, Sarará, o Natan, Renan Barnabé, Isaac e Matheus Regis. Se tiver alguma alteração, será por motivo físico entre Alan Santos e Márcio Silva. Pode ser que tenha alguma alteração
nesse miolo de zaga, porque são jogadores, né, que tiveram aí um período muito puxado lá em Águas de Lindóia. E aí pode ser que tenha alguma alteração, mas não deve fugir desse time para a estreia diante do Botafogo no Campeonato Paulista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, é o Carlão do Miriam. Ponte Pretano. Eu queria falar uma coisa que, assim, por exemplo, no caso, eu estava conversando com um jogador que foi bicampeão da Copinha. O ex-jogador, né? 81 e 82 pela Ponte Preta. Eu falei, por que o Guarani, que tem um campeonato só, faz uma homenagem para os jogadores? A Ponte tem bicampeonato. Os caras a maioria estão tudo vivos até agora, os caras não fazem uma homenagem para os negros. Eu fico puto da vida com essas coisas, cara. Fala assim, é falta de consideração do caramba. Eu sei o que vocês acham disso aí. Um abraço, Carlão. Do Mira. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.bet.br e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:26 e agora na lata. Responde na lata.
atacante Bebeto vê times brasileiros preparados para o Super Mundial e acredita que quarteto mais forte, Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, podem brigar pelo título. E aí, Gleger, você concorda com ele? Algum dos brasileiros tem chance de ser campeão desse torneio? Eu não concordo, eu acho muito difícil. Para mim, nenhum dos 4. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Também discordo do Bebeto, principalmente depois que o Botafogo desmontou o time e também deixou o treinador embora. Vamos lá, Tigrão, qual time de Campinas tem o confronto mais difícil amanhã na terceira fase da Copinha? Guarani, que enfrenta o Atlético Mineiro, ou a Ponte Preta, que vai duelar diante do Botafogo? O Guarani contra o Atlético Mineiro. E você, Gleger, qual é a sua reflexão sobre o tema? Guarani contra o Atlético Mineiro. Eu sigo com você, Gleger. Quem é o maior artilheiro da história da Copinha? Da história? Na história da Copinha, quem é o jogador que marcou o maior número de gols? Nossa, eu acho que foi o Fred. Fred. Atacante Fred, acho que é isso mesmo. Fred é a resposta do Gleger. E a Isso. sua qual é, Tigrão? Simval da Portuguesa, 12 gols em 1991. Nossa, que potência! A resposta certa do Tigrão. O maior artilheiro da história da Copinha é Simval, que defendeu a Portuguesa na edição de 1991 e marcou 12 gols. Sabe quem que dava assistência para ele? Você pode tirar para mim do quanto que foi o Fred ou não? Fred. Olha, na segunda posição, Luizinho, do Botafogo, 11 gols. Copa São Paulo de 1971. Em terceiro lugar, Gabriel Novaes. Ex-Ponte, esse jogador do Red Bull Bragantino, marcou 10 gols em 2019. Pelo São Paulo. Pelo São Paulo, exatamente. Então falei bobagem. Não, o Fred, ele é detentor do gol mais rápido. Ah, é verdade. Da história É da mesmo. Copinha, você deve ter se confundido. Pelo América Mineiro, exatamente. É isso aí. Pelo América Mineiro. E foi contra o Primavera em Indaiatuba. E o pior de tudo é que eu estava lá e vi o gol. É impressionante. Agora, você sabe quem que dava assistência pro Simval ou não? Quem? Um cara ruim de bola chamado Denner. Tava no time. Esse gol do Fred foi 15 segundos, né? É isso, 15 segundos lá no estádio Ítalo Limonge, em Indaiatuba. Valeu, Tigrão, um abraço pra você, até amanhã. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Gleger, um abraço pra você e até amanhã, Gleger. Até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje, só para atender aqui o Baso. Batista, boa noite. Para quem ganhou ingresso do jogo do Guarani, pega na Band, na quarta, em qualquer horário. Não, das 9 às 13h30 e das 14h30 até as 17h30. Tá bom? Na quarta-feira. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate.